Então, vamos lá. E nós estamos no 7º dia. Nós estamos estudando o livro de Josué, né? Para o processo de libertação e cura. E nós estamos no capítulo 7. Serão 12 dias. Você que está fazendo esse propósito por você e por mais alguém, nós já estamos no 7º dia. E para todo mundo que você está fazendo o propósito, não esqueça de enviar a sua oração, tá bom? Então vamos lá. Eu já vou aqui passar para o meu esposo, trazer a palavra e em seguida retorna a mim. E olha, preste atenção, porque essa palavra de hoje é divisor de águas sobre a sua vida. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Bom dia. Estamos aqui no 7º dia desse propósito. Nós já passamos da metade. Nesse empreendimento de estarmos tomando posse das bênçãos que Deus tem para nós. Bom, agora nesse capítulo 7, nós vamos falar sobre um assunto conhecido, sobre o contra-ataque maligno ou sobre a retaliação. E nesse aspecto é o que nós temos sofrido um pouco, porque quando nós nos empreendemos a tomar posse de Canaã, da alma que Deus tem para nós, uma alma que mana leite e mel, sim, uma alma que mana leite e mel, uma alma abençoada por Deus, é claro que o inimigo não vai ficar passivo à nossa investida, ele vai contra-atacar. Então o contra-ataque, ele é real, ele vai ocorrer. E quando ocorre o contra-ataque, é aí que as pessoas se assustam, falam, o inimigo está vivo, o inimigo me atacou, o inimigo está me resistindo. E quando o inimigo resiste, nós podemos ter duas atitudes. Uma atitude é de lutarmos com firmeza, dedicação e vencê-los, ou nós lutarmos contra ele e descobrirmos que nós estamos em desvantagem, ou perceber que o inimigo está mais forte do que nós, ou melhor, preparado. Nesse momento é que ocorre as derrotas, ou os contratempos, ou o que nós chamamos de retaliação. Ou seja, quando o inimigo contra-ataca e consegue algo grande contra nós. Então, nesse capítulo de Josué, no número 7, nós vamos ver como e quando o inimigo consegue um contragolpe certeiro em nossas vidas. Bom, aqui no capítulo 1, no versículo 1, vemos: mas os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Aqui no capítulo 7, nós vemos o povo de Israel passar pela vitória sobre Jericó, e aqui eles estavam se preparando para enfrentar a outra cidade, que é a cidade de Ai. E nesse momento, eles sofreram uma derrota inesperada. E Josué ficou com o coração quebrantado e temeroso. Não só Josué, mas todo o povo. Por quê? Num ataque de uma cidade pequena, de um inimigo pequeno, eles sofreram uma derrota. E aqui a gente vê que essa derrota teve uma causa. Essa retaliação bem sucedida do inimigo teve uma causa. Então aqui nós vemos que o problema da retaliação, em primeiro lugar, não é com o inimigo em si. Aqui o inimigo era bem menor do que o primeiro, que era Jericó. A cidade de Ai era bem menor do que a cidade de Jericó. E assim a cidade de Ai conseguiu uma vitória que Jericó não conseguiu. Então o problema aqui não é o inimigo em si, não é a fúria do inimigo, mas é a ira de Deus. A ira de Deus devido a uma situação em que não deveria ter sido feita ou deveria ter ocorrido. Porque quando Deus falou para o povo invadir Jericó, olha só o que Deus falou para ele lá no capítulo 6, versículo 18. Quanto a vocês, cuidem
para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que, depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Nesse caso, tornaria maldito o arraial de Israel e traria confusão a ele. Então aqui Deus tinha dado uma orientação bastante clara para o povo de Israel na tomada de Jericó. Não pegue nada, porque tudo aquilo foi condenado. Lembra que no dia anterior nós falamos que tem despojo que Deus não nos deu? E se Deus não nos deu, por melhor que eles em si sejam bons, ouro, prata, roupas de qualidade ou bens de valor, quando Deus não nos dá, não compensa a gente pegar. Por quê? Porque quando nós pegamos isso, nós estamos trazendo sobre nós o juízo de Deus. E quando é que esse juízo ocorre? É que na próxima batalha, a sua armadura, a sua proteção está desfalcada, está com as brechas abertas e escancaradas. E quando a sua armadura está com as brechas abertas, escancaradas, ou quando Deus retira de você o favor dele, o inimigo, por menor que ele seja, ele vai te vencer. Porque o inimigo espiritual, ele é maior do que nós. Nós só vencemos o inimigo não por nossa astúcia, não por nossa força, não por nossa capacidade natural. Nós vencemos o inimigo porque o nosso general é Deus, nosso general é Cristo, porque nós lutamos no poder do Espírito Santo. Lembra de Davi? Por que Davi venceu Golias? Porque ele era rápido e certeiro com a funda? De forma nenhuma. Deus o abençoou de tal maneira que as coisas naturais que Davi tinha, Deus potencializou essas coisas naturais e agiu através dela. De tal forma que permitiu que uma característica natural de Davi, que naquele momento era usar só a funda, Deus agiu através daquilo e derrubou o gigante. Então, irmãos, quando nós batalhamos e vencemos, nós temos a tendência de achar que a vitória foi nossa. Foi pela nossa força, pelo nosso entendimento. E a gente já começa a olhar para Deus dizendo o seguinte: Senhor, eu também sou bom. Eu também sou inteligente. Eu também sei pensar. O Senhor pensa, eu também sei pensar. O Senhor tem os seus recursos, eu também tenho os meus recursos. E aí que ocorre o que aconteceu com Lúcifer. Lembra de Lúcifer, quando ele estava lá no céu? Eu vou subir acima do trono de Deus. Por quê? Porque eu também sou bom. É nesse momento é que nós nos afastamos da direção de Deus e olhamos para aquilo que não nos pertence. A gente olha, por que Deus falou para eu não pegar esse ouro e essa prata e essa roupa boa? Ora, não tem nada de mal nisso. Acho que Deus está exagerando. Deus está falando para eu não pegar essas coisas, mas eu acho que Deus não está entendendo a minha situação ou não está vendo esses bens. Aí o que eu faço? Vou e pego. E quando eu pego, eu trago a ira de Deus sobre mim. E qual que é essa ira? É quando Deus retira de mim a proteção dele. E quando Deus retira de mim a proteção dele, qualquer inimigo me vence. Então aqui a gente percebe que esse conceito de retaliação é quando Deus nos corrige através do inimigo. Quando nós somos derrotados pelo inimigo, é quando Deus nos trata dizendo o seguinte: divino, divino, você sabe por que você foi derrotado por esse inimigo pequeno? Porque você me desobedeceu. Você fez aquilo que eu te pedi para fazer e você não fez. Então, por causa disso, o inimigo te venceu. Você perdeu porque você me desobedeceu. E assim eu permiti que o inimigo tivesse vitória sobre você. Não que toda derrota que nós sofremos é consequência do nosso pecado. Mas também nós devemos considerar essa possibilidade. Olha só, quando houve essa derrota para a cidade de Ai, o que Josué fez?
Josué, ele se prostrou diante de Deus. Então Josué, olha só, no capítulo 9. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isso, nos cercarão e aparecerão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que farás do teu grande nome? Melhor, está lá no capítulo, versículo 7. Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão? Ou seja, Josué, ele foi para os pés de Deus e se humilhou, falou: Senhor, o Senhor fez-nos passar pelo Jordão. O povo agora vai descobrir, vai ouvir que nós perdemos para a cidade de Ai. E agora todos eles vão vir contra nós. Senhor, o que nós fizemos? Aí Deus fala no versículo 10. Então o Senhor disse a Josué: levanta-te, porque você está assim prostrado sobre o teu rosto, Israel pecou. Então, irmãos, quando nós nos humilhamos diante de Deus, se humilhar diante de Deus, se colocar numa posição de humildade. Hoje nós temos um sentido negativo para essa palavra, de humilde. A pessoa foi humilhada, a pessoa se humilhou. Nós estamos com o nosso ego tão inflamado, de tal forma, que nós não aceitamos nos colocar na posição de humildade. Principalmente diante de Deus. Aqui, quando ocorreu esse contratempo, Josué prostrou-se diante de Deus e disse: Senhor, a situação é essa. O que aconteceu, Senhor? Aí Deus falou para Josué: Josué, Israel pecou. Então, irmãos, quando nós observamos isso, nós descobrimos que quando o pecado está em nossas vidas de maneira escondida, dissimulada e intencional. Por quê? Nessa questão de Acã, não foi algo por acaso, não foi algo que ele não sabia. Deus havia dito: não pegue nada em Jericó. Nada. Acã, ele viu a capa, viu o ouro e a prata e os cobiçou. Pegou essas coisas de maneira consciente, escondeu e trouxe para o arraial de Israel e escondeu na sua tenda. Isso mostra do que? Da dissimulação, do engano. Quando você deliberadamente esconde algo que você deve trazer à tona, que você deve confessar, ou algo que você não deve fazer. Aí você me pergunta: como é que nós chegamos a esse ponto? Como que nós, diante de tão grande revelação de Deus, da vontade de Deus, do caráter de Deus, do propósito de Deus para as nossas vidas, nós chegamos a um ponto de dissimulação, de engano e de má fé de maneira tão clara e absurda dessa forma? Primeiro, nós vivemos num momento onde tem aquela tal da superproteção. O que é superproteção? Hoje no nosso meio, no meio da igreja, no meio do cristianismo, nós vivemos aquela questão da superproteção. O que é superproteção? É quando nós temos a ideia de que a vida cristã ela é magicamente abençoada e sem dificuldades. Nós temos dificuldades na nossa vida. Nós temos obstáculos. E a nossa salvação requer de nós um compromisso de fidelidade, um compromisso de perseverança, um compromisso de entrega a Deus. Então, se nós estamos nessa situação, é que nós devemos estarmos conscientes que a vida cristã requer de nós uma entrega, requer de nós uma ação de olharmos a vontade de Deus e obedecê-la. A superproteção, ela vem quando os pais, eles não ensinam o filho a responsabilidade dos seus atos, sempre tirando os filhos das consequências dos seus atos. Então, a criança que é super protegida, ela pensa que pode tudo e que nada de mal vai acontecer através dos seus atos.
Então aqui nós aprendemos o seguinte: os nossos atos têm consequências, bons ou ruins. Mesmo nós tendo a salvação, mesmo nós tendo a promessa, mesmo nós tendo Deus em nossas vidas, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então assim, na nossa vida, nós não somos ensinados a confiar no caráter de Deus, que precisa corrigir os desvios egoístas e hedonistas do nosso coração. Como assim? Acã, ele cobiçou o que era proibido. Você sabe o que é isso? Desvio de caráter. Deus, ele trata do nosso desvio de caráter. Mas Acã não fazia parte do povo de Deus? Sim. Acã não tinha promessa? Tinha. Acã não atravessou o Jordão? Atravessou. Mas quando Deus foi tratar do caráter egoísta dele, do caráter hedonista, aquele que só busca o prazer, quando Deus foi tratar, Acã não quis o tratar de Deus. E aí o que ele fez? Ele desobedeceu. Está vendo que o nosso caráter, que não é transformado por Deus, ele nos conduz ao pecado. E nos conduzindo ao pecado, nos afasta da proteção de Deus. E nos afastando da proteção de Deus, nos torna presas fáceis ao inimigo. Está vendo a importância de que Deus trata o nosso caráter? E o nosso sofrimento na vida cristã, ele se baseia principalmente não por questões externas, não por questões do inimigo ou do próximo que está do meu lado fazendo-me mal. As grandes lutas da vida cristã é quando Deus vem tratar o meu caráter e eu me recuso a ser tratado por Deus. Deus quer tirar de mim o egoísmo. Eu não quero que Deus tire de mim o egoísmo. Deus quer tirar de mim o orgulho. E eu não quero que Deus tire de mim o orgulho. Deus quer me ensinar o valor da santidade. Mas eu não quero a santidade. Deus quer extirpar de mim toda deformação de caráter. Mas eu digo para Deus: Senhor, eu quero as suas bênçãos, mas eu quero que o meu caráter permaneça deformado. É isso que ocorre conosco, irmãos. Muitos momentos que nós perdemos porque nós resistimos à ação de Deus em tratar o nosso caráter. Então, na questão da superproteção, é quando os pais não permitem que os filhos sejam tratados no seu caráter. Então, irmãos, vamos deixar Deus tratar no nosso caráter, para que assim nós possamos construir uma armadura forte, uma armadura preparada, que nenhum inimigo vai nos vencer. A outra questão é sobre o triunfalismo. O que é o triunfalismo? Nós vivemos num mundo capitalista. E o mundo capitalista, ele trabalha nos nossos desejos de quê? De ser vencedor, de ter tudo. Tudo que o dinheiro pode comprar, tudo que o mundo pode comprar. Só que tem um pequeno detalhe. O triunfalismo, ele nos ensina a ter vitória sem princípio. Ele nos ensina a olharmos apenas os resultados, mas não olhar os meios. Nos ensina a querer conquistas espirituais através de meios carnais. A vitória que permanece, o verdadeiro triunfo, é mediante princípios divinos. É mediante a santidade de Deus. É mediante os padrões de Deus. A vitória que permanece é aquela vitória que é alicerçada nos princípios de Deus. Sem os princípios de Deus, toda vitória é ilusória e transitória. Olha só a questão do maligno. O maligno, ele está aí fora, agindo livremente. Mas só que ele já está com seus dias contados. Um dia vai chegar a hora de ser executada a pena do maligno. Então toda essa vitória que o maligno diz que tem, ela já está com os dias contados. E a vitória do povo de Deus, que permanece fiel a Deus e que está em combate, um dia vai ser manifesta claramente. Aí veremos qual que é o triunfo que prevalece.
O triunfo baseado na carnalidade e no pecado, ou o triunfo baseado nos princípios de Deus? Então, irmãos, vamos ter a vitória que permanece. E a vitória que permanece é a vitória baseada em princípios. Lembra de ontem, quando nós falamos sobre as parábolas dos dois construtores? Quando vieram as tempestades, quando vieram a chuva e o vento? A casa que permaneceu era a casa que estava firmada na rocha. Bom, a outra questão é o paternalismo. O que é paternalismo? É uma vida cristã avessa à correção. Isso, sabe aquele pai que não consegue disciplinar o seu filho? Aquele pai que só olha para os filhos e fala, tadinho do meu filho, o mundo é difícil mesmo, a vida é difícil, não, deixa o menino assim, deixa o menino dessa forma. Aí cresce o menino sem correção, sem direção. Então isso que é o paternalismo. Então nós temos uma ideia hoje no cristianismo que Deus é o Papai Noel. Desde que eu seja um pouquinho bonzinho, Deus me ajuda. Deus, eu posso pecar à vontade, que Deus vai me abençoar de qualquer forma. De forma nenhuma. Deus, Ele é Pai. Pai, Ele equilibra a afeição e a correção. As duas coisas andam juntas. O carinho, o amor, a disciplina e a correção. Tanto é que lá na palavra de Deus fala que Ele, o nosso Deus, o nosso Pai, corrige a todo aquele que ama. E se nós estamos sem correção, é porque nós não somos filhos de Deus. Consegue entender agora o que é ser filho de Deus? Consegue agora entender o que é participar do povo de Deus? Onde nós temos a vitória? Sim. Onde nós temos um Pai? Sim. Mas um Pai que nos ensina o que é certo. E se for necessário, o nosso Pai nos disciplina. Mas nos disciplina com a intenção de nos ensinar as verdades básicas do mundo espiritual, para que nós possamos ser vencedores e tomar posse naquilo que Ele tem para nós. Então, irmãos, Deus sabe como tratar de nós. Nós não sabemos como tratar de nós. Se nós vamos cuidar de nós mesmos, nós vamos nos entregar à corrupção do nosso coração, ao desvio do nosso coração, porque ainda habitamos um corpo de morte. O que é habitar um corpo de morte? É habitar um corpo que ainda está a gênese do pecado, a inclinação do pecado. E o que faz a gente ainda caminhar no caminho certo é o Espírito Santo que está dentro de nós. Por isso que Jesus fala que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas só que isso não é para dizer que nós podemos errar de maneira calma e suave. Tem uma justificativa para o erro. Não. Jesus está nos dizendo o seguinte: apesar de vocês ainda não terem um corpo perfeito, o Espírito Santo pode conduzir você ao caminho certo. Desde, é claro, que eu me submeta ao Espírito Santo. Então, Deus, Ele sabe que uma das maneiras de nos corrigir é permitir uma retaliação. Porque tem derrotas que dói, machuca-nos. Mas só que isso é que Deus permite ver isso, porque antes eu ver uma derrota pontual e sofrer com ela, do que eu me desviar por completo e pegar o caminho da condenação eterna. Antes, é melhor eu sofrer um mal pedagógico do que eu sofrer a condenação eterna. E isso é o princípio da vacina. Nós não estamos falando aí sobre a vacina do coronavírus. Qual que é o princípio da vacina? O princípio da vacina é eu colocar um pouco do vírus na pessoa, para que o sistema imunológico da pessoa desenvolva anticorpos, para quando vier o ataque daquele vírus, o corpo estar preparado. Você está entendendo o princípio da vacina? Assim é o princípio da disciplina. Deus nos permite sentir um pouco da disciplina eterna para a gente fugir da condenação eterna. Por isso que a derrota dói. Mas quando nós estamos na direção de Deus, essa dor ela é potencializada para uma vida de obediência.
Bom, e qual que são os fatores que influenciam nessa correção divina? Primeiro, a natureza do erro. Tem erros que nós cometemos por ignorância. E tem erros que nós cometemos por má fé, por rebeldia, por ação planejada. Ó, eu estou planejando errar. Eu estou planejando pecar e desobedecer a Deus. E depois vai ficar por isso mesmo. Então Deus, ele trata com nós conforme o entendimento e a verdade que nós conhecemos. Por isso que com uma criança nós somos mais compreensivos. Mas com um adulto nós não somos tão compreensivos assim. Porque um adulto tem uma consciência e um conhecimento da verdade, enquanto que a criança ainda está em fase de amadurecimento. Então, nessa questão, nós temos que lidar com isso. Quanto maior a consciência do seu erro, maior vai ser a disciplina de Deus. Bom, também existe a maneira de como lidar com os erros. Deus, ele pode nos orientar de uma maneira suave, usando pais, pastores, amigos, líderes espirituais, a palavra de Deus, falando, olha, divino, o caminho certo é esse. Essa atitude que você está pensando é errada. Deus pode falar suavemente para nós. Mas se nós insistirmos em fazer o mal, aí Deus vai endurecer. Aí Deus vai trazer algo mais forte para nos convencer do nosso erro. Então, quando nós nos endurecemos em relação à orientação de Deus, Deus também endurece em relação ao castigo. Mas só que Deus faz isso não por maldade, mas Ele faz isso para que você aprenda, tenha consciência de que o caminho que você está tomando está errado. Então Ele faz isso por amor. Você pergunta, mas que amor é esse? É um amor que livra da condenação eterna. É um amor que livra do inimigo. É o amor que livra da ação das trevas. Outra coisa também é o nível do entendimento. Ou seja, Deus fala, Ele trabalha conosco através do nosso entendimento em relação às verdades que nós aprendemos. Bom, então isso tudo, assim, me pergunta, como que eu me livro da retaliação? Como que eu faço para não ser retaliado? Então, ou seja, o motivo da derrota não é o inimigo, mas é a quebra de princípio de maneira voluntária. Ou seja, quando nós nos rebelamos contra Deus, é quando Deus permite que o inimigo tenha vantagem sobre nós. É quando ocorre a quando ocorre a retaliação. Então, quando a pessoa vem e fala, eu estou sofrendo essa retaliação e eu preciso de uma libertação de Deus. Só que aí a pessoa tem que entender que a retaliação ocorreu porque ele despertou o juízo de Deus. Não por causa do diabo em si. O diabo é um aspecto secundário. A questão aqui é a ira de Deus, é o juízo de Deus. Então, o que nós devemos fazer para libertação? A libertação é da libertação da retaliação. É quando nós reconhecemos que nós erramos. É quando nós reconhecemos que nós pecamos. E é assim, quando nós nos corrigimos diante de Deus, nós reconstruímos toda a proteção de Deus. Nós reconstruímos todo o muro de proteção de Deus ao nosso redor. Então, e uma coisa que ocorre no meio evangélico é que as pessoas pensam que servir a Deus traz retaliação. Não, servir a Deus não traz retaliação. Servir a Deus traz colisão, nós vamos falar ali, traz embate. Quando nós servimos a Deus, nós entramos em rota de colisão com o maligno. Porque o maligno, ele reina no mundo porque Adão e Eva pecaram. E assim permitiu que o maligno entrasse no mundo. Então, quando nós voltamos ao reino de Deus, ao reino do Senhor Jesus Cristo, nós entramos em rota de colisão com o maligno. Só que essa rota de colisão não nos deve trazer preocupação ou medo em relação ao maligno. Nós devemos trazer preocupação em relação a servirmos a Deus. Porque a partir do momento que nós estamos posicionados do jeito que Deus quer, nós vamos
enfrentar o maligno, assim como um caminhão enfrenta uma bicicleta. Imagina uma colisão entre um caminhão e uma bicicleta. O que vai acontecer nessa colisão? O caminhão passa por cima da bicicleta. Agora, mas se nós estamos em desobediência, a posição muda. O maligno se torna o caminhão e nós nos tornamos a bicicleta. Aí o maligno passa por cima de nós. E não acontece nada com o maligno. Bom, então, ou seja, servir a Deus não traz retaliação. Servir a Deus traz colisão com o inimigo já vencido. Então, irmãos, nós temos que entender que a nossa herança, como nós falamos até agora, ela é tomada por esforço. E toda a promessa de Deus, ela tem um teste de obediência. Lembra que nós falou assim, Deus falou assim, não tome do despojo de Jericó? Deus sempre nos testa. Para que Deus nos testa? Para sermos aprovados. Simples. Deus quer a nossa aprovação. Sabe, antigamente, quando tinha esses cursinhos de vestibular, eles lutavam para que os alunos daqueles cursinhos passassem para quê? Para que o nome do cursinho ficasse lá em cima. Falasse, olha, esse cursinho fulano de tal, ele permitiu que uma centena de alunos passassem nas melhores faculdades, nos cursos mais concorridos. Deus tem prazer na sua vitória. Deus quer que você fique em primeiro lugar. Deus quer que o seu nome seja engrandecido. Por quê? Porque eles vão ver que o seu nome é engrandecido porque Deus é que te engrandece. E quando nós sabemos que Deus é que nos engrandece, quando a pessoa fala, você é abençoado, você é bem sucedido. Sim, eu sou bem sucedido porque o meu Deus e Pai me abençoa. Então, irmãos, nós devemos fazer o quê? Tirar aquilo que é proibido das nossas vidas. Porque quando nós tiramos aquilo que é proibido, nós estamos tirando a força da condenação. Então, a resposta de Deus para a retaliação está lá no versículo 13. Levanta-te, santifica o povo e diga, santifique-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não eliminarem de vocês as coisas condenadas. Está vendo? Está vendo como que a gente retira de nós a retaliação do maligno? Quando Deus fala, retire do meio de você as coisas condenadas, porque as coisas condenadas só nos trazem para o mal. Então a Acã, ela é uma tipologia da prevaricação espiritual, que é acompanhada pela mentira e a dissimulação. Está vendo a importância de não caminharmos para a mentira, para o engano e para a rebeldia? E o mais interessante, quando nós estamos percebendo que estamos sendo retaliados, o que nós devemos fazer? Temos que fazer uma análise profunda na nossa vida e descobrir onde é que está esse mal. Olha aqui no versículo 14. Pela manhã, pois, vocês se apresentarão segundo as suas tribos, e a tribo que o Senhor designar para o sorteio se apresentará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se apresentará por casas, e a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele tudo que tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e cometeu ato infame em Israel. Então, nós devemos fazer essa análise e arrancar todo esse mal das nossas vidas. Olha, por exemplo, o caso de Neemias. Neemias, quando ele voltou lá de Suzã para Jerusalém, para reconstruir a cidade, quando Sabalate e Gesem vieram para atacá-lo, qual foi a atitude de Neemias? Neemias, ele não enfrentou eles de maneira abertamente. O que ele fez? Ele se preocupou em construir os muros de Jerusalém. Ele não quis entrar em contato com o maligno, com os inimigos dele. Essa é a nossa verdade. A nossa luta, primeira, não é em lutar contra o inimigo. A nossa luta, a nossa batalha é construir as muralhas ao nosso redor. E essa muralha é construída pela obediência a Deus. E uma vez construídas essas muralhas, o inimigo não tem vez contra nós.
Aí você me fala, tá bom. E como que é a minha conduta agora? Lá em Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, lhes causará dano. Então, como eu disse antes, quando nós estamos no reino de Deus, fazendo aquilo que Deus requer, nós entramos em rota de colisão com quem? Com o inimigo. Então, nessa rota de colisão, nós temos que entender 3 princípios. Primeiro, o da autoridade. Nós só temos autoridade se estivermos debaixo da autoridade de Deus. Por que o juiz tem autoridade? Por que o governador, o presidente, o prefeito tem autoridade? Por que a polícia tem autoridade? Porque a Constituição lhes dá essa autoridade. E se essas autoridades saírem fora do que a Constituição diz, essas pessoas serão julgadas, condenadas e perderão seus cargos. Então, ou seja, toda autoridade, ela é baseada em uma autoridade maior. Então, a autoridade do crente sobre o inimigo é quando ele está debaixo da autoridade de quem? Da autoridade de Deus. Então, se você está debaixo da autoridade de Deus, obedecendo a ele naquilo que ele quer, não tenha medo, porque você vai atropelar o inimigo. Outra, direção, porque fala para pisar o inimigo. Pisar significa uma missão, uma tarefa a ser desempenhada. Então, ou seja, é estar sob a direção de Deus, é ter a motivação correta. Qual que é? Vencer o inimigo. Vivermos o reino de Deus. Essa é a nossa motivação. Nós somos cidadãos dos céus aqui na terra. Então, nós temos essa direção. Nós temos essa ordem. E outra, quando nós estamos com Deus, fazendo aquilo que Ele quer, nós nos revestimos de toda a armadura espiritual. Porque para eu pisar em cobras, para eu pisar em escorpião e não ser mordido por eles, eu tenho que estar com o quê? Proteção. Eu tenho que estar com a proteção. Eu estou com a proteção, a cobra não vai me morder, o escorpião não vai me morder e eu vou esmagá-los. Isso fala de quê? Da armadura celeste, do calçado, da preparação do Evangelho. Então, quando nós estamos com a nossa armadura espiritual vestidas, andando segundo o propósito de Deus, o inimigo não nos fará dano. Então, irmãos, para resumir esse capítulo 7, que fala sobre a retaliação maligna, seguinte, enquanto a brecha da nossa alma não é fechada, a proteção de Deus é removida e a vantagem do inimigo será grande. Então, a questão da retaliação, irmãos, trate o Acã da sua alma. Tratando o Acã da sua alma, você não precisa ter medo do inimigo. Você tem que ter medo, não é do inimigo, é de Deus. Mas só que não é aquele medo pavoroso, é temor. É temor do autor da vida. É o temor do Criador. É o temor do Pai. E o que é esse temor? Olha, vamos falar de Jó. Jó, quando questionava Deus por que ele estava sofrendo, e ele não entendia o motivo disso, ele questionou Deus e falou: Senhor, todo mundo fala que eu estou isso por causa disso. Por que eu estou? Deus falou para Jó: Jó, onde estava você quando eu lancei os fundamentos do mundo? Jó ficou calado. Você sabe por que Jó ficou calado? Porque ele reconheceu a enorme diferença entre Jó e Deus. Ele entendeu a grandiosidade de Deus, o poder de Deus. E assim que nós estamos diante de uma coisa grande, fenomenal, o que a gente faz? A gente teme, a gente respeita. Respeita. Temor de Deus é respeito à pessoa de Deus. E o que é melhor, o que eu acho mais extraordinário de Deus, é que muitas pessoas estão chamando de Deus de
o eterno. O eterno, o Criador, o poderoso. Gente, Deus é tudo isso. É tudo isso. Mas aquilo que eu ouço, que me traz paz, que me traz alegria e que me traz confiança, é quando eu posso chamar o eterno de Pai. Eu olho para o eterno, o Senhor é mais do que o eterno. O Senhor é meu Pai. Aí eu falo, Pai, me ensina, Pai. Me ensina como viver. Me ensina como lutar. Me ensina como batalhar. Me ensina como tomar posse, Senhor, da herança que o Senhor me deu. O Senhor é meu Pai, então eu tenho uma herança. E a Bíblia fala que em Cristo Jesus nós temos a herança. Então, nesse momento, eu sento assim diante do Pai e falo, Pai, me ensina. Me pega pela mão. Me mostra como o mundo funciona. Me mostra como as coisas acontecem. Me ensina, Senhor, a viver de uma maneira que eu possa ter uma vida abençoada na sua presença. Aí você sabe o que Deus faz? Sim, meu filho, eu te ensino, porque eu te amo. Então, que nesse dia, vocês fiquem com o amor do Pai. Que vocês fiquem com o carinho do Pai. Que vocês fiquem com o ensino do Pai. E com a disciplina do Pai também. Dói, chora. Mas depois que aprende, depois que entende, a gente pula e fala, glória ao meu Pai amado. Porque eu sou mais do que vencedor. Porque eu tenho um Pai celeste. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Forte, né? Profundo. E aí, entendeu? Quando você ouvir pessoas dizendo aí agora, na igreja, na onde você está, que está sendo atingido por retaliações, a gente escuta muito isso. Muito, muito mesmo. Por que está sendo atingido? Porque tem brechas na pessoa. Só é atingido quando se tem brechas. Então tem gente que fala assim, eu não quero ir orar lá, porque a gente vai lá, ora, volta tudo retalhado. Voltou por quê? Porque o soldado está sem armaduras. Forte? Pegou a mensagem de hoje? Tudo que está oculto, que não provém de Deus, se torna uma brecha. Aí tem muitos que gostam de usar aquele versículo e dizer assim, mas os anjos do Senhor estão acampados à minha volta. Tá, aqui sou eu, aqui são os anjos. Mas se tiver brecha, os anjos ficam assim. E se fica assim, os dardos passarão e você será atingido. Pegou? Isso é extraordinário. Aí você vê muitas pessoas dizendo, eu não vou lá expulsar esse demônio não, porque se eu for lá expulsar vai me atingir. Uai, vai te atingir por quê? Não parece que a palavra que é ministrada é um pouco mentira? Onde o Senhor diz que Ele é forte, poderoso, que Ele nunca perdeu uma batalha e nunca perderá? Então, se está sendo atingido, você está dizendo que o seu Deus é fraco? Dá uma analisada nisso daí, faça uma reflexão sobre isso nessa manhã. Então, quer dizer, se está sendo atingido, não é que o teu Deus é fraco. Porque o nosso Deus é forte e poderoso. É porque o nosso Deus usa as retaliações para assim nos doutrinar e nos ensinar. E isso Ele permite que essas coisas nos aconteçam, para que nós reconheçamos que o que está em nós e o que estamos fazendo e os erros que estão aqui dentro não pertencem a Ele. Porque se nós estivermos verdadeiramente nele, as armaduras celestiais estarão sobre nós e nada irá nos atingir. E isso, eu mesma já fiz experiência própria. Eu disse, eu quero ver se é assim mesmo. Fui lá e cometi um erro. E aí fui lá mexer com o mundo espiritual. Voltei baleada. Eu disse, então peraí, deixa eu fechar a porta aqui. Fui lá e fechei a porta e voltei lá de novo no cativeiro. E não voltei sem nenhuma bala me atingir. Eu mesma disse, eu quero testar como que é esse negócio. Eu quero entender isso antes de eu vir aqui ministrar para você. Eu disse, eu quero entender. Porque uma coisa que eu nunca consegui compreender
Quando eu aceitei Jesus, que eu vim para a igreja, que eu dizia, irmãos, vamos lá fazer isso, eu nova convertida, cheia de fé, vamos lá fazer isso. Não, não posso não, porque isso vai me atingir, porque isso vai me atingir. Eu dizia, uai, que exército é esse? Se a Bíblia diz que nós somos alistados no maior exército, que o nosso nome está escrito no livro da vida, que o nosso Deus nunca perdeu uma batalha e vai perder. Eu não conseguia entender isso. Eu não conseguia. Que chegou a ponto de eu dizer, não, eu desisto. Porque não está compensando estarmos na igreja. Porque todo mundo está com medo, tu tá pegando, tu tá atingindo, que negócio é esse? Quando Deus começou a abrir o meu entendimento, quando Deus começou a me ensinar, e portanto o que é prova viva, eu digo isso daqui ao vivo para vocês me ouvirem, que se eu for ali falar, vou errar aqui agora, e ir lá mexer no mundo espiritual, eu volto de lá assim, baleada. Mas se eu tiver com as portas fechadas aqui, com as brechas fechadas, melhor dizendo, eu posso ir lá, mexer com um batalhão de demônios, fazer um monte de coisa, orar por um batalhão de gente. Nenhuma seta me atinge. Que fica esse exemplo meu para você. E fica uma reflexão para nós nessa manhã. Qual Acã nós ainda estamos carregando? Qual Acã nós ainda estamos dando muitas oportunidades para eles aqui dentro? Quais? Quais? Sim, quais? Uma coisa é eu dizer que tem o soberano comigo. E outra coisa é eu estar no soberano. É coisa bem diferente. Bem diferente. Irmão, guerrear espiritualmente vai te trazer cansaço. Eu já trabalhei muito fisicamente em empresas e tudo te traz cansaço. A batalha espiritual também, ela te cansa. É lógico que nós formos lá guerrear, você vai sentir cansaço. Agora, eu estou dizendo retaliação. Retaliação é diferente de cansaço. Bem diferente. Nós estamos, a palavra é retaliação. E retaliação são os embates que teremos. Agora, se cansar, você foi para uma batalha. É lógico que você vai se cansar. Tá? Que isso fique bem claro aí com vocês. Cansaço uma coisa, retaliação é outra. É lógico que se a gente trabalha, a gente vai cansar fisicamente. E o mundo espiritual cansa a gente. Entende? Tá bom? Então que nesta manhã você vasculhe aí dentro de você quais os Acãs que ainda tem. Quais eles ainda estão gritando aí dentro. Quais eles ainda estão bradando sobre você, para que algo novo venha acontecer. Amém? Vamos orar? Então vamos lá. Deixa eu só entregar algo aqui que o Senhor está me dando. Acãs dentro de nós, brechas dentro de nós, são deuses que você adorou. Tá? Vou fazer uma breve palavrinha aqui para você. São deuses que você adorou, imagens. Isso eu tenho falado muito em outros vídeos, mas eu vou trazer algo aqui para você relembrar. Deuses que você adorou, imagens. Você que participou de muita folia, festa junina, carnavais, são deuses que você adora. Então essas brechas permanecem abertas sobre você. Tá? São pecados ocultos, tanto de prostituição, como também o de engano, o de mentira, o de soberba, tá bom? O de roubo, são pactos e alianças que você fez com outros deuses, como leitura de mão, candomblé, umbanda, espiritismo, macumbaria, horóscopo, tá? São também, eu até ministrei, tem outro vídeo aí para trás, vocês podem até olhar aí no meu Instagram, sobre os aplicativos que tem gerado, que são da linha do espiritismo, e que você vai lá e faz alianças. Isso tudo vai deixando as brechas abertas sobre você,
tá? Fiz aqui um apanhar meio rápido pra gente orar, mas tem vídeos aí anteriores que falam sobre isso. Então que você nesta manhã entenda qual os acãs, né, que ainda estão sobre você. Amém? Vamos orar? Então vamos orar nesta manhã. Pai, repete comigo aí onde você está. Repete aí. Diga assim: Pai, nesta manhã, o Senhor está me ouvindo. E eu peço ao Senhor, me esquadrinha, me mostra, Espírito Santo, aonde estão o Acã dentro de mim? Aonde estão todos esses Acãs? No meu corpo, na minha alma, em nome de Jesus. E as heranças que me seguem, que bloqueiam o meu entendimento sobre qual Acã está dentro de mim, eu nesta manhã, com autoridade sobre o meu corpo, ordeno que todo bloqueio espiritual saia do meu entendimento, saia da minha mente, do meu corpo e da minha alma, em nome de Jesus, e que toda força maligna sobre o meu subconsciente perca as forças agora. E o Espírito Santo venha me mostrar que eu necessito eliminar esses Acãs. Em nome de Jesus. E que essas retaliações não me atinjam mais. E que eu me torne um soldado valente, revestido da armadura celestial para uma grande guerra, para uma grande obra, no nome de Jesus. Eu vou orar por você agora. Pai, visita essa casa espiritual nesta manhã. Visita, Senhor, esta vida espiritual. Visite, Senhor, esta pessoa, esta família. Visita, Senhor, de maneira sobrenatural. Para que tudo que é velho saia. Tudo que é velho se rasgue. Tudo que é velho não provém mais do Senhor. E que nasça novo. Mostre, Senhor, a nós nesta manhã, onde ainda precisamos nos limpar, nos purificar. Fazer de nós, Senhor, cada amanhecer pessoa nova. E que nós possamos viver o sobrenatural do Senhor. E que tudo aquilo que não provém de Ti, que tem bloqueado as vidas espirituais, venha soltar agora, pelo poder que é no nome de Jesus. E dê discernimento, dê sabedoria, dê graça, dê direção. E que o novo do Senhor brote sobre nós nessa manhã, para uma nova etapa. Assim eu ministro, no nome de Jesus. Amém. Amém? Não se esqueça, libertação e cura não é um movimento, e sim um processo do Senhor. E que o processo do Senhor continue sobre a minha vida, sobre a minha casa, e também sobre a tua vida e sobre a sua casa. Fica todos com Deus, tenha um dia abençoado, e até amanhã, 7h15 da manhã, e hoje, às 14 horas, na oração, tá bom? A oração eu não deixo gravado, tá bom? Quem quiser participar conosco, às 14 horas. Deus continue te abençoando e te dando uma direção extraordinária. E se você, eu estou passando todas as palavras do meu Instagram para o meu canal lá no YouTube, tá bom? As que você não encontrar aí, vai lá no canal no YouTube, Ministério Jubileu, que tá lá a palavra. Se tem sido bênção para a sua vida, transmita para outras pessoas também, para que possa ser bênção também para a vida de outras pessoas, tá bom? Ficam todos com Deus e até mais, Deus assim nos permitindo. Tchau, tchau!